Meus amigos, bora começar então nosso 3 em 1 nesta sexta-feira 13, indo direto para Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o novo relator do caso do Banco Master, está reunido neste momento com o diretor da PF, Andrei Rodrigues, e também com os delegados responsáveis pelas investigações. Mendonça quer ouvir um balanço do que já foi feito até agora e saber dos próximos passos. A Janaína Camelo vai trazer todos os detalhes para a gente dessa reunião, a primeira do ministro à frente do caso do Banco Master. Janaína, seja muito bem-vinda. Uma boa tarde. Sextou, minha amiga. Sextou, né, o Cássio? Não tanto para o ministro André Mendonça e para os delegados da Polícia Federal. O ministro foi bem rápido em já tentar tomar pé ali, ter conhecimento do que está sendo investigado, do que foi investigado até agora. Então, para isso que essa reunião está acontecendo. O ministro não está em Brasília, ele está em São Paulo, então ele participa da reunião por videochamada. Os outros delegados que têm participado dessas investigações do caso Master participam boa parte na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Então, como você disse, Cássio, o ministro quer agora saber que investigação é essa exatamente, né? Quais são as linhas de investigação que foram tomadas até agora, quais as estratégias, quais os materiais colhidos, como que a Polícia Federal está reunindo todo esse material, enfim. É uma primeira reunião, uma primeira conversa para ele ter um certo conhecimento do que ele vai tratar, né, daqui por diante como relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Então, todos os delegados que têm participado da investigação estão participando dessa conversa com o ministro para deixar ele bem informado, né? E, Cássio, o ministro também, ele já recebeu vários questionamentos por parte de parlamentares lá no Congresso Nacional que querem também ter acesso ao material que foi imposto sigilo máximo pelo ministro Dias Toffoli, que estava conduzindo o caso até então. O ministro André Mendonça, ele diz o seguinte, que ele precisa antes ter conhecimento dessa investigação para depois atender a esses parlamentares. Se de fato é necessário que ele atenda a esses parlamentares, só lembrando que André Mendonça, ele também é o relator da investigação sobre a fraude do INSS, que tem CPMI no Congresso. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, inclusive hoje, de novo, ele ressaltou que precisa do acesso ali ao material, pelo menos envolvendo o caso dos créditos consignados, que foi também imposto sigilo. O ministro Dias Toffoli tinha prometido ao senador Carlos Viana que poderia, sim, liberar depois que a Polícia Federal pudesse reunir todo esse material, e aí sim ele poderia, a CPMI, no caso, poderia ter acesso. O ministro André Mendonça, ele deve conduzir esse processo nos mesmos moldes como ele tem conduzido também a CPMI do INSS, como ele tem conduzido a investigação da fraude do INSS, e ele tem feito uma dobradinha com os senadores ali da CPMI do INSS lá no Senado Federal, lá no Congresso Nacional. Então, a ideia é que o ministro também tome ali atitudes, no caso do Banco Master, da mesma forma também. Mas antes ele precisa tomar conhecimento para saber se há riscos, se pode implicar em alguma questão política, se ele liberar. A gente acabou perdendo, gente, o contato com a Janaína Camelo, mas ela estava trazendo aí as principais informações. É claro, esse primeiro passo dado por André Mendonça nesse primeiro dia em frente à relatoria do Banco Master. Ou seja, ele quer ter um panorama geral, um balanço de tudo que foi feito por parte dos investigadores da Polícia Federal. Claro, os próximos passos, se há diligências marcadas, o que vai fazer. Para tudo isso, depois ele ter em mãos para saber também quais serão as suas primeiras atitudes, as suas primeiras decisões. Alan Gani, eu quero te ouvir porque a gente agora entra num novo momento em relação ao escândalo do Banco Master, um novo relator, com um novo perfil, com uma nova identidade e que também com uma nova visão sobre os fatos. Como é que você avalia agora a saída de Dias Toffoli, a chegada de André Mendonça e principalmente seu primeiro desafio à frente desse caso? Bom, o primeiro desafio, boa tarde novamente, vai ser conter o corporativismo dentro da própria Suprema Corte, que ficou muito evidente nos últimos dias, né? Tinha outros ministros que não queriam a saída de Toffoli da relatoria. E por quê? Porque provavelmente também estariam implicados, como saiu hoje na coluna da grande jornalista Malu Gaspar, mostrando que este outro ministro, cuja esposa também advoga para Vorcaro,
foi citado várias vezes, né, no celular, de acordo com o relatório da Polícia Federal. Então, uma grande resistência. Primeiro, ele vai ter que conter essa tropa de choque dentro da Suprema Corte. Para isso, ele vai contar com o apoio da imprensa, para isso, ele vai contar também com o apoio da própria Polícia Federal. É um grande desafio, mas André Mendonça poderá se tornar o novo Sérgio Moro com muito mais poder, dependendo da maneira que ele conduza esta investigação. E este caso pode se tornar a nova Lava Jato. Ô, Fábio Piperno, é claro que agora, devido a toda a repercussão do caso do Banco Master, saída do ministro Dias Toffoli, chegada de André Mendonça, os holofotes, ou seja, a lupa lá em Brasília, estão focados nos primeiros movimentos de André Mendonça. Isso será muito decisivo para que diminua ali, pelo menos, né, a temperatura em torno do Supremo Tribunal Federal. O que você acredita que André Mendonça deve fazer por primeiro? Deve, de certa forma, se reiterar, claro, deste inquérito, mas qualquer tipo de movimento, seja ele delicado ou não, pode ser determinante para o STF voltar para as páginas? Bom, primeiramente eu quero só fazer um reparo aqui ao que disse meu colega Alan Gani, meu amigo Alan Gani. Vou falar uma coisa para você, se ele se tornar o novo Sérgio Moro, de cara ele já é um ministro sob suspeita. Mas bom, perto do que... Não, peraí. Perto, já começamos bem. Às 4h09, tela da discórdia. Vamos lá, já vamos fazer a tela da discórdia, porque assim, perto do... Assim, suspenderam a Lava Jato lá por umas troquinhas de mensagem entre o Moro e o Deltan. E aí o CEP é errado. Não, mas veio depois da troca de mensagem. Perto do que aconteceu em relação à suspeição, a Lava Jato virou brincadeira de criança. Os grandes juristas do país raramente apoiam o que foi feito lá. E os grandes juízes do país estão escandalizados com o que está acontecendo agora, O que está acontecendo agora não são só os grandes juízes, são todos os brasileiros praticamente. Bom. Então agora a gente tem um ponto de partida. Mas é claro que sim, isso é algo sem precedentes da história da Suprema Corte. E primeiro, veja, eu acho que para profilaxia da Suprema Corte brasileira, é insuficiente esse gesto aí de retirada do Toffoli, porque é onda, né, que ele pediu para sair, que ele abriu uma... Não, ele foi convencido a se mandar, né? Ele foi, de uma forma elegante, retirado desse caso. Elegante, Piperno? Eu acho que da forma como fizeram, soltando um comunicado, porque ele tomou a decisão e tal. Não, ele foi afastado. Não, ele foi. Mas em nenhum momento, foi uma saída negociada. Em nenhum momento ele admitiu. Como é que em nenhum momento ele admitiu suspeição ou conflito de interesses? Pera lá, os senhores não entenderam rigorosamente nada do que eu disse. A Suprema Corte, o corpo da Suprema Corte encontrou uma forma elegante de afastá-lo. Por quê? Porque ele, por enquanto, ele não foi jogado aí... Aos leões. Aos leões. Deram a ele a oportunidade de ir lá, nesse comunicado mequetrefe que divulgaram ontem, dizer que, poxa, né, então, né, julgo que, embora eu não me sinta impedido, enfim, sob suspeição, então eu abro mão pro bem da Suprema Corte. Só te falar uma coisa em relação ao Sérgio Moro, independentemente, né, enfim, os excessos que ele possa ter cometido ali, mas as investigações avançaram muito e a Lava Jato descobriu esquemas bilionários de corrupção que existiram, Piperno. Esses esquemas existiram, isso é inegável. A corrupção na Lava Jato existiu, não dá para pagar isso. A gente pode questionar como o processo foi conduzido, mas a corrupção existiu. Muito bem. O que eu estou fazendo a mesma comparação é que, a depender como o André Mendonça conduzir isso, existe a possibilidade de uma nova Lava Jato e talvez com um alcance muito maior. Não, eu entendo que esse escândalo ele é potencialmente o maior da história do país. Como eu disse antes, diferente de todos os outros anteriores, dos anões do orçamento para frente, esse ele não fica circunscrito em apenas um dos poderes, ou um ou dois, ou em algum grupo de políticos ou de autoridades. Esse é o primeiro que se espraia por executivo, legislativo, judiciário, com conexões com o Banco Central, TCU e muito mais. Então ele tem
digamos, potencial para ganhar muito mais amplitude do que os outros. Mas Toffoli, que foi constrangido a sair e de uma forma elegante, por iniciativa dele, tal, que é tudo papo furado, na verdade, até para profilaxia da Suprema Corte, ele tem que ir embora. Ele não cabe mais. Vejam só, uma coisa é a opinião pública ou parte da população discordarem de decisões que o STF, os seus ministros, tomam por convicções. Então, vamos dar um rápido exemplo. O ministro ou o pleno votam de um jeito ou de outro em relação ao aborto. Então, você vai falar, puxa, as minhas convicções são diferentes. Eu desaprovo isso porque eu penso diferente. Mas você não está aí, em momento algum, lançando dúvidas sobre a retidão de caráter de cada um deles. Isso é uma coisa. Esse caso é diferente, porque joga exatamente a suspeita em relação à retidão de caráter, a esse ser ou não um tribunal republicano, ou agir com decência. Ô Piperno, e tem uma problemática interessante aí, porque como o Dias Toffoli não se julgou suspeito, impedido, né, de seguir na relatoria e acabou sendo costurado, essa saída negociada, até mesmo saída honrosa, enfim, como cada um de casa e também está nos acompanhando na rádio preferir. Mas tem um detalhe importante, como o Dias Toffoli não foi, então, aí, né, julgado com suspeição ou impedimento, ele continua na segunda turma da Suprema Corte, a mesma turma de André Mendonça. Caso o caso do Banco Master avance e André Mendonça precisa tomar uma decisão monocrática e depois ter o referendo de toda a outra turma, Dias Toffoli estará novamente no caso do Banco Master. Aí que entra uma problemática interessante e também que pode gerar um problema futuro para o Dias Toffoli. Por isso que se discute muito a questão dele se afastar, se licenciar, ou não haverá mais clima para ele, ou até mesmo uma mudança de turma. Porque lá no fundo, ou pelo menos mais para frente, ele vai ter que se deparar com o caso do Banco Master novamente. E aí, ele vai se declarar suspeito ou não? O PGR vai criar um entendimento diferente? Então, eu estou pensando lá na frente. Lá na frente pode ter um problema. Essa saída agora foi muito bem negociada, mas dependendo do avanço das investigações, talvez se torne insustentável. Então, qual seria o futuro, por exemplo, de um julgamento dele? Imagina o seguinte, ele vai lá, ele participa de um julgamento desse aí, como você, enfim, sugeriu. Daqui a pouco, ele vai para o banco dos réus por estar suspeito, acusado, enfim. E aí, tudo que contou com a participação dele, com o voto dele, poderia ser, enfim, anulado? Quem é que teria o poder para decretar essa nulidade? Não, e poderia mesmo, segundo o regimento interno, sim, caso ele seja declarado suspeito, tudo que ele passou por Dias Toffoli é considerado nulo, ou seja, volta a estaca zero. Aí cria um outro problema institucional. Por isso que essa saída não sei se foi a melhor alternativa. Mas eu quero ouvir o Zé Maria Trindade. Zé, eu quero te ouvir em relação a isso, porque tem uma palavrinha que é bastante interessante, foi muito cobrada aí nos Três Poderes, que seria uma das missões de André Mendonça, a transparência. E outro detalhe, seguir no andamento das investigações sem espetáculos. Tava doido para meter minha colher nessa panela aí, que tá muito bom esse caldo, viu? É o assunto do momento, é um debate muito profundo, né? Que leva o Supremo Tribunal Federal para uma posição de vitrine. E isso não é normal, porque os ministros do Supremo não são preparados para isso e nem tem espaço para esse debate público, esse debate aberto e político. É evidente que o Dias Toffoli deve se considerar suspeito de tratar de qualquer julgamento sobre esse caso. Fica muito evidente. E é muito normal que isso aconteça. Eu assisti vários ministros se colocando como suspeitos em vários processos, como, por exemplo, um que ele já atuou quando antes, ou o escritório dele quando antes ele não era ministro, ou por parentesco, ou até por proximidade, é amigo. Isso é normal, isso é comum. O anormal foi a insistência do ministro Dias Toffoli em se afastar do cargo. Se lá no início, aliás, ele nem deveria avocar esse processo para o Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça é preparado, é um ministro sério, né? Vem foi a primeira indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ali um grupo evangélico festejou a chegada de uma pessoa como ele na Suprema Corte do país, né? E ele já tem uma relatoria muito importante, que é o roubo do INSS.
E os dois casos se comunicam, né? O roubo do INSS, já que o Banco Master tinha também empréstimos consignados no BNDES, no INSS, e agora esse assunto. E ele tomou a iniciativa primeira que me agradou. Chamou os policiais federais para uma conversa agora, hoje, e nessa conversa ele vai ficar sabendo o que foi investigado e onde os policiais estavam sendo limitados de investigar. Veja bem, é esta frase. Eles estavam limitados, né? Não eram proibidos, mas com limites na investigação. Isso é um absurdo. O policial tem autonomia, o policial federal, para investigar. Tem autonomia. Se não investigar, é até crime. É verdade, eles têm obrigação de investigar. Ele não pode deixar de fazer algo em virtude de amizades ou em virtude de decisões pessoais. É uma missão que o Estado dá à polícia. Então, assim, eu entendo que está em boas mãos os dois inquéritos, o roubo do INSS e agora esse caso do Banco Master, que, olha, tira o sono de muita gente aqui, de muita raposa felpuda da República. Ô, Vitor Antônio, quero te ouvir também em relação agora à escolha de André Mendonça, os seus desafios, mas também entender a temperatura lá no Supremo Tribunal Federal. O Zé também já trouxe um pouco mais de detalhes, aqui o Piperno e o Alangani também, mas a gente sabe que foi uma saída costurada entre os ministros para que não se perdesse todas as provas ou para que o processo não tivesse uma nulidade, para que a partir de agora André Mendonça tomasse conhecimento do que foi feito, do que será feito para seguir com essa investigação que pode ser o maior escândalo financeiro do país. É bem verdade, e a gente já precisa ir se acostumando com a realidade de André Mendonça como o homem mais poderoso do Brasil em 2026. Acumula para si não só as questões pertinentes ao INSS, as investigações e o processo, Banco Master, está apontado também para presidir o Supremo Tribunal Eleitoral ao longo das eleições. Então, a cumulatividade, né, o enfoque de poder que vai estar no entorno do ministro esse ano é verdadeiramente impressionante. A gente passa de um 2025 com outro ministro muito poderoso no âmbito do processo Jair Bolsonaro e agora já precisa ir se acostumando com a ideia de um outro ministro super poderoso ao longo dos processos que vão se desenrolar em 2026. E é curioso pensar que não há expectativa clara do que o André Mendonça vai fazer com tanto poder. Por um lado, Mendonça foi sim funcionário do gabinete do ministro Dias Toffoli. Ele tem publicações homenageando, por exemplo, os seus 10 anos de Suprema Corte, mas as relações, algum tempo, se deterioraram, tiveram um bate-boca não há muito tempo atrás, e além disso, o Mendonça é uma indicação do próprio Bolsonaro. E a expectativa do campo político que o jogou no STF é de que ele seja capaz de dar cabo das investigações. Mas, sendo bem honesto, acho que não está claro para ninguém em Brasília. Porque, por exemplo, ainda que ele tenha pleiteado uma reunião com a diretoria da Polícia Federal, ele também se mostrou muito desconfortável na última reunião dos ministros, que o ministro Fachin acabou por iniciar, né, ontem. E aí, justamente por isso, ele se mostrou bastante desconfortável com as investigações de forma geral. Então, por um lado, ele está disposto a ouvir, por outro lado, ele se mostra insatisfeito, por um lado, é afeito ao Toffoli no passado, por outro lado, é uma indicação de Jair Bolsonaro. O campo está bem aberto ainda. Ô, Fábio Piperno, quero te ouvir também, porque a gente falou aqui em algumas palavras, né? A transparência, tentar evitar espetáculos de um caso que tomou conta, inclusive proporções gigantescas, até mesmo pelos atores envolvidos, por autoridades dos três poderes, mas também André Mendonça, ele tem um perfil de não fazer parte de núcleos de dentro do STF, ou até mesmo um perfil de manter a discrição. A gente não vê muito falar de André Mendonça, ou pelo menos ele se mantém dentro dos autos, ou pelo menos dá recados dentro dos próprios processos. Pelo menos agora, pegando um processo dessa magnitude, que é o caso do Banco Master, André Mendonça deve seguir esse perfil um pouco mais discreto, de muito mais trabalho e tentar responder dentro dos inquéritos e não publicamente? Cássio, tudo isso que você destacou em relação às nossas expectativas é o que a gente gostaria de ver no mundo ideal. Um ministro discreto, um ministro que ficasse restrito aí ao processo, aos autos e tal. Mas a gente sabe também que a espetacularização desses grandes casos, de vez em quando, eu acho que ela mexe aí com corações, mentes e também com a suposta personalidade discreta do ministro envolvido.
né? Então, eu não sei. Eu acho que, às vezes, essa tentação por protagonismo é algo incontrolável. Eu repito, gostaria que ele se tornasse tudo isso aí que você falou. Só que também, eu não sou ingênuo de imaginar que ele vai dar as costas para o mundo político que lhe deu o respaldo lá atrás. Ele foi ministro da Justiça, ele teve que passar por uma sabatina complicada no Senado, ele foi para o freezer aí por obra de Alcolumbre. A gente sabe que o presidente do Senado, ele é alguém que está acompanhando com lupa todo esse desenrolar, porque o escândalo chegou lá, o Fundo de Previdência lá do Amapá, que era presidido por um apaniguado aí de Alcolumbre. Então, essas conexões deixam o jogo muito aberto. Eu acho que tudo tudo é muito imprevisível.